sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu resgatador está vivo. Eu sei que aquele que vai fazer o meu resgate desse lugar não morreu. Morreu sim, mas ressuscitou, está vivo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, irmãos, estar na casa do Pai. E eu quero, em nome de Jesus, juntamente com você, quero participar algo que Deus colocou no meu coração. E a minha vontade, a minha ânsia é que esta palavra faça sentido para você, porque ela é curativa, é um curativo da parte do Senhor. Nós vamos ler alguns trechos nessa noite, mas eu quero iniciar chamando a tua atenção para a Epístola aos Hebreus, o capítulo é o de número 9, os versos 27 e 28. Epístola aos Hebreus, um pouco antes do Apocalipse, um pouco antes das epístolas universais. Hebreus capítulo 9, versos 27 em diante, ou seja, 27 e 28, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, ele se ofereceu para morrer, não mataram, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Só os crentes vão dizer comigo e no seu coração, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Pai glorioso, eu quero te louvar mais uma vez pela revelação da tua palavra. Como é bom estar amparado e ter ao nosso lado a tua palavra. É a palavra de um pai, um conhecedor de tudo, que não nos deixa temer, não nos deixa ouvir e acreditar naquilo que o mundo diz, porque nós sabemos que o Senhor é Pai amoroso, o Senhor é Deus fiel, portanto cremos na tua palavra. Então, Pai de amor, que ela nesta noite, mais uma vez, não somente nesta noite, mas nos momentos em que as pessoas acessarem esse material, que ela venha fazer sentido para as suas vidas, para que seja razão de regozijo, para que seja razão de salvação e de esperança para cada uma dessas almas. É o que eu te peço e eu também te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento aqui na nave desse templo e também aí na sua casa. Louva a Deus pela tua vida. Quero agradecer a Deus pela vida do Rodrigo Castilho, né? Está conosco hoje aqui nesta casa de oração. Rodrigo, Deus continue te abençoando. Você já é abençoado por estar na presença do Pai. E também Renato e Jaqueline. Cadê Renato? Isso, ali estão. Deus abençoe vocês grandemente em nome de Cristo Jesus. E a você que está aí na sua casa, no seu trabalho, Deus quer falar contigo nesta noite. Queridos, eu quero falar sobre as duas vindas de Jesus, o Cristo ou Cordeiro de Deus. Talvez alguém pergunte, pastor, não seriam 3 vindas? É bem verdade que algumas pessoas confundem a segunda vinda de Jesus, sem compreender que nessa segunda vinda que está por acontecer, ele virá de uma forma invisível ao mundo, mas visível à igreja. E depois, junto com a igreja, ele aparecerá então a todo mundo. Então, é uma vinda em 2 fases. Mas eu quero trazer à sua memória que esse Jesus, do qual eu vou falar aqui nessa noite mais uma vez, ele já veio ao mundo uma vez, e da primeira vez, ele assumiu sobre si
os meus e os teus pecados. Jesus não continha pecado. Jesus, está escrito, ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Jesus se manteve íntegro, santo, e ele não precisava morrer. Porque, igreja do Senhor, o salário do pecado é que é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O homem não foi gerado, o homem não foi criado para a morte. Por isso que a morte nos traz tanta dor, tanta angústia, tanto sentimento, deixa rancor. Tem pessoas que somente de passarem ou conhecer o toque da morte, elas passam a ser odiosas para outras pessoas, passam a ser amargas, como foi Noemi, porque perdeu seus filhos e seu marido, ela se tornou uma pessoa amarga, porque a morte ela machuca de uma forma tal, que ela traz amargura consigo para algumas pessoas, que não estejam preparadas, como nesta noite eu vou dizer para vocês. E se vocês bem compreenderem, Jesus, ele através do apóstolo Paulo, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 53 em diante, ele ali diz, revelação de Deus, revelação de Jesus a Paulo, dizendo que um dia essa morte, essa angústia, essa dor que nos ferroa como um aguilhão, como um grande escorpião, nós sorriremos dela e também do abuso do inferno, e diremos: aonde está, ó morte, aonde está o inferno a tua vitória, e aonde está a morte o teu aguilhão, aonde está a morte o teu ferrão, aonde está a morte a sua força de machucar? Sabe por quê? Porque esse Jesus que eu estou aqui falando nesta noite, ele mesmo sem pecado, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, como está escrito em Deuteronômio, lá no capítulo 21, se você ler lá, você vai encontrar que em Deuteronômio, dizendo que o pecador, aquele homem que fosse pendurado no madeiro, ele se faria maldito. Eu gostaria de ler com vocês, para não ficar aqui, para não ficar simploriamente nas minhas palavras. Vamos ler como está escrito lá em Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 em diante, está escrito assim: quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte, haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Olha, irmãos, que repulsa de Deus contra o pecador, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ou seja, o homem que for pendurado no madeiro, ele se torna maldito. Por isso Paulo, na epístola aos Gálatas, ele diz que Jesus se fez maldito. Ele não era maldito, Jesus não tinha pecado, Jesus nunca pecou. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, isso é o símbolo maior do amor. Mas Jesus, olhando eu, olhando você, ele disse: Ricardo vai pecar, o Augusto vai pecar, o Leque vai pecar, e se ele pecar, ele se tornará maldito. Ele não vai ter acesso ao Pai, ele não vai ter a herança que está proposta, determinada desde a fundação dos séculos. Então eu vou tomar
as dores dele, eu vou tomar o pecado dele. E como está em Isaías capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas aflições, e ele trouxe com ele no madeiro. E o Senhor, naquele momento, o Senhor Deus virou o rosto, porque ele era maldito, se fez maldito diante de Deus, o santo, o herdeiro de Deus, o dono dos céus, o criador dos céus e da terra. Porque João já dissera no capítulo 1 do Evangelho de João: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele era o verbo, mas o verbo se fez carne, e o verbo, a palavra que é Jesus, se fez maldito, e ele trouxe esse pecado e colocou sobre si. Eu quero que você entenda isso, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, como pessoa talvez que ainda não é igreja, mas está se sentindo maldito, se sentindo maldita por um pecado, está se sentindo sujo, suja. Ei, eu quero te dizer, Jesus, a sua primeira vinda foi para isso. Ele veio, tomou os meus pecados, as minhas sujeiras, as minhas e as tuas mazelas sobre si, e ele cravou no Calvário. Na sua primeira vinda, ele veio para pegar os seus pecados e a sua angústia e cravar lá no Calvário. Mas eu quero dizer para você uma coisa, está escrito aqui, conforme eu li em Hebreus capítulo 9, 27, como está escrito: aos homens está ordenado morrer uma vez. Deus criou o homem, e quando o homem pecou, ele disse: maldito serás, tu vieste do pó e vai voltar para o pó. Veio uma maldição sobre a minha vida e sobre você. E as pessoas que não têm esperança devem mesmo ter muito medo da morte, porque a morte vai acabar com seus sonhos, a morte vai acabar com as suas esperanças. Pior do que isso, a morte vai levá-lo, porque ele morre uma vez e vai continuar morto no seu pecado, mas não significa que ele não virá outra vez à presença de Deus. E quando vier, se ele estiver em pecado, ele vai ainda para a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, preparado para o homem, não, para o diabo e para os seus anjos. Mas o homem que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Mas para aqueles que têm esperança em Jesus, nós não temos medo da morte. Sabe por quê? Porque a morte para nós já foi vencida. A morte já foi vencida pelo meu Senhor. Está escrito na história, está escrito na sua palavra. Ele morreu, mas ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou, ele está vivo. A terra não poderia absorver, não poderia decompor o autor da vida, por isso ele ressurgiu. Essa é a razão da primeira vinda. Jesus veio para provar que aqueles que creem nele, como diz as Escrituras, e eu espero que você, meu amigo, eu espero que você, meu irmão, creia em Jesus, como diz as Escrituras, que não precise de um curso para você entender, mas que você acredite pela fé, que Jesus veio, tomou toda a maldição sobre si, levou sobre si, morreu na cruz, ressuscitou e disse quando ressuscitou: eis que fui morto, mas vivo estou, e eu tenho agora comigo as chaves da morte e as chaves do inferno. Eu tiro da morte, eu tiro do inferno, eu mando na morte, eu mando no inferno. Por isso a nossa esperança está em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas está escrito assim, veja bem, ele diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Ele diz assim também Cristo, ou seja, Cristo não precisava morrer, mas ele morreu uma vez. Mas olha só, ele ofereceu-se uma vez para tirar o pecado de muitos, mas ele não poderia ficar morto. Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam
para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com você, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o de número 4, e o verso 16, está escrito assim, porque o mesmo Senhor, Ele ressurgiu e Ele subiu aos céus, Ele descerá do céu com um alarido, ou seja, com um barulho, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, olha só, irmãos, aleluia, meu pai, minha mãe, os irmãos, missionários, os que morreram em Cristo, acabou, a morte foi só um descanso, só um preparo, eles ressuscitarão primeiro, glória a Jesus. E diz ainda, aqueles que ficarem vivos, se for hoje, nós que estamos vivos, que não morremos, pode ser que Jesus não venha por esses dias, então eu vou morrer, mas se eu não morrer, estiver vivo, quando Ele voltar, nós seremos transformados, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei se você entendeu, para sempre é vivo, só isso vale um amém. A morte não tem poder definitivo contra nós. A morte, ela só nos pica, só nos machuca por um pouco de tempo, mas o que há de vir virá e não tardará. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que essa palavra milenar, ela continua viva, eficaz. Por isso que nós não tememos nem a morte. Tem um hino que diz assim: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Se puder, canta. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, glória a Jesus. Se você quiser só para agitar, só para constar aí, se tiver nas mídias, coloca aí, eu sou um dos tais. A tua palavra tem poder, ela tem efeito. Se você serve ao Senhor, se é pela fé, nós já somos um dos tais. E bendito seja o Senhor que fez a promessa, que é muito fiel para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, eu estou falando aqui da primeira vinda. E Jesus, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, se você quiser acompanhar, você vai ver que Ele veio, escolheu os seus discípulos, e Ele sabia que Ele ia voltar aos céus. Ele sabia que era necessário que Ele fosse aos céus e voltar uma segunda vez. Aliás, vamos ler lá no Evangelho, como nós vimos aqui, né? Aos Hebreus, Evangelho não, Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 28, diz assim, aparecerá segunda vez. Aí voltamos lá para João, olha o que ele está dizendo aqui, ele chama os seus filhos, ele chama os seus discípulos e diz para ele, eu vejo Jesus aqui, irmãos, falando essa palavra, eu costumo fazer uma comparação com os meus filhos, sabe? Ou melhor ainda, eu até que não viajo a ponto de deixá-los sozinhos, porque sempre a minha esposa está em casa. Mas eu me recordo, pastor Brás, eu me recordo, pastor Silas, que quando nós éramos criança, era eu, a minha irmã mais velha, Verônica, a Marta que vem depois de mim, e a Célia por último. Então 3 meninas e um menino. E os meus pais viajavam bastante. Algumas vezes, eles deixavam a minha tia Ivanete conosco, tio Valdo está aí, conectado conosco, sabe disso. Meu pai teve loja, meu tio Valdo trabalhava na loja dele na 25 de março, também teve na Galeria Pajé, uma época, depois foi para
para o interior de São Paulo, e aí mudou de profissão, de ótica, foi para o ramo de joalheria, mas viajava muito, mas ele sempre trabalhou para Jesus. E chegou um momento que ele parou e disse: agora eu quero só servir a Deus. E tudo aquilo que ele havia angariado, ele foi colocando na obra do Senhor, foi trabalhando para Jesus. E eu me recordo que ele viajava muito, e a minha mãe, irmã Ivanise, estava sempre junto com ele. Raramente minha mãe não estava junto com meu pai nas suas viagens. E quando eles iam viajar, por vezes até ia em alguma, pastoreando uma igreja em Morro Agudo, em Orlândia, em Leme, em Araras, um desses lugares aí. E eles faziam visita, iam à cidade. E por muitas vezes precisava deixar as crianças em casa. E dizia, às vezes saía cedo e não sabia que hora ia voltar. Precisava ir no hospital, às vezes igreja que estava iniciando, e era somente ele ali. E a minha mãe dizia, abria a geladeira e dizia: olha filha, a comida está aqui, o pão está aqui está o prato. Olha, nós vamos sair, não abra a porta para ninguém. E ela voltava a dizer, eu me lembro de ter ouvido isso algumas vezes: olha só, para ninguém. Pode dizer que é quem quer que seja, mas não abra, porque quando o pai e a mãe vier, aí nós vamos entrar, nós vamos sair, nós vamos andar, mas enquanto vocês fiquem aqui e quietinhos, olha, não discutam com vocês. Pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, vocês fazem assim. Davam uma instrução e deixava tudo preparado. Quando nós, muitas vezes, minha mãe viajava e nós tínhamos que ir no dia seguinte, a escola, ela dizia: olha, no caminho da escola, olhe para frente, não atenda ninguém que lhe chamar, se parar um carro não atenda, pode dizer que é parente, pode dizer que conhece, dava toda a instrução. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Jesus fez a mesma coisa com os discípulos, porque ele sabia que isso estaria escrito para eu e para você ficar preparado. Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Vai acontecer muita coisa nesse tempo entre eu ir para o Pai e eu voltar, mas eu vou voltar. Não se desespere. Ah, querido irmão, aí eu olho aqui para o Evangelho de João, capítulo 14, está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Jesus orientando os discípulos: crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, eu vou voltar outra vez. Eu estou avisando, tem muita casa. Eu estou deixando vocês aqui e eu volto para levar vocês para o condomínio eterno, junto de Deus Pai. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia, glória a Jesus. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Não tem sempre aquele irmão que está ouvindo, mas não presta atenção? Como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Jesus disse: vocês já conheceram o caminho, vocês já estão no caminho. Quem conhece a mim conhece o Pai. Quem conhece a mim já está quase que entrando nas regiões celestiais. Só espera um pouquinho que eu venho buscar vocês. Queridos irmãos, eu fico olhando aqui Jesus, que lá no livro a Epístola aos Hebreus fala que ele vem como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, irmãos, ele entrava, eu não vou movimentar muito, porque senão eu vou sair da câmera. Mas eu quero só dizer para vocês, imagina, o sumo sacerdote, ele, conforme a lei de Moisés, ele oferecia uma vez no ano oferta por toda a comunidade, por ele e pelo povo. E como é que ele fazia? Ele entrava, digamos que no primeiro lugar era o átrio, onde estava o altar, onde se fazia o sacrifício. Andava-se um pouco mais, se encontrava a pia, onde as mãos eram lavadas. Isso no átrio, a primeira parte do tabernáculo, lá no deserto, que Deus mandou Moisés construir. E nós sabemos, irmãos, que há pelo menos 4 tipos de tabernáculos.
teu tabernáculo eterno, porque está escrito que o Senhor ia mostrar a Moisés, conforme você vê, é o que você vai fazer. Ou seja, tem um tabernáculo aqui, você vai fazer semelhante ao que você vai ver aqui, ao que eu vou te mostrar como é aqui. Tem um tabernáculo de Moisés, tem um tabernáculo de Davi, que não era lá bem o tabernáculo, porque não havia, era somente o lugar santo e o santo dos santos, não tinha o átrio. E tem, irmãos, o tabernáculo que depois foi feito, aleluia, como nós somos igreja, foi feito o tabernáculo eterno. Nós somos, eu e você, somos um tabernáculo. E você já vai entender o que eu estou dizendo. Eu queria ter tempo para falar sobre isso, mas eu não posso, mas eu preciso falar somente isso. Então, Moisés viu, imagina aí, depois dessa pia, tinha um cortinado, torcido, de linho torcido, que aponta para a igreja, que aqui na terra é torcida, fica do lado externo, a cortina de linho fino, e vocês vão ver que a justiça dos santos está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 5, vocês vão ver ali, está escrito, era a justiça dos santos, é torcido, ele estava do lado externo do lugar santo e do santo dos santos. Mesmo assim, ele não fazia parte dos utensílios, mas ele era o próprio tabernáculo. As cortinas, o linho fino era o tabernáculo. Ele passava por aquele linho, encontrava o lugar santo. No lugar santo, do meu lado esquerdo, vamos dizer assim, como de quem está entrando, estava ali uma mesa com os pães da proposição. Estava também, irmãos, de frente o candelabro. Estava adiante, na passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, estava o altar do incenso. E dentro, no outro compartimento, no terceiro compartimento, estava a arca da aliança, a arca do concerto. Eu acho interessante, irmãos, que o que Moisés viu, Moisés desenhou, Moisés colocou aqui na terra. Mas o importante é que quando Moisés, ele estava preparando, Deus ungiu pessoas para fazer as artes, para trabalhar no ouro, na prata, nas pedras preciosas, e demorou um tempo para que aquele tabernáculo fosse construído. Mas Moisés amava tanto, está lá no capítulo 25 do livro do Êxodo. Moisés amou o que ele viu, porque Deus mostrou o tabernáculo para ele. O que foi que Moisés fez? Moisés sabia que o tabernáculo era santo. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Não estou viajando aqui não, irmãos. Eu estou cheio de alegria e de gozo, porque o meu Senhor, Ele tem se preocupado conosco, Ele tem aliança conosco. Moisés gostou tanto do que viu, que ele saía do acampamento, porque era santo o tabernáculo, e ele fez um tabernáculo para ele, aleluia. Enquanto não foi feito o tabernáculo para o povo, ele tinha um dele. Isso aponta para eu e para você. Mesmo que os outros não tenham comunhão, mesmo que os outros não tenham tabernáculo, mesmo que os outros não tenham aliança, eu quero ter comunhão, eu quero ter aliança, eu quero estar com Cristo. Aonde a luta se travar, no lance imprevisto, eu quero estar na frente, eu quero me encontrar. Então, irmãos, agora, conforme estamos dizendo aqui, o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o tabernáculo, eu sou tudo, eu vou me dar por vocês. Jesus avisou aqui, mas eu quero ir mais além, porque o tempo não para. E graças a Deus por isso, que Ele nos arremete mais para perto de Jesus. Olha só, aí está escrito assim: Ele vem uma segunda vez. Jesus avisou: eu vou voltar. Irmãos, eu poderia ler, mas não vou ler aqui na epístola de Paulo aos Colossenses, dizendo que nem todos dormiremos. Não, nós vamos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Olha só o que Paulo está dizendo: no momento, num instante, no abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar, e nós vamos subir para estar com o Senhor. Eu não sei se você está entendendo. Tem muita gente triste por aí. Parece que quanto mais o ser humano estuda,
mais emburrecido ele fica. Está cheio de teologia, está cheio de conhecimento, ouve falar de Jesus. Jesus disse que ia voltar, mas não está mais esperando a segunda vinda, não está esperando mais Jesus voltar. Fica triste quando alguém morre, fica triste se alguma coisa acontece, fica triste que o mundo não está ficando bem. Ah, que pena, eu não posso mais ver Paris, oh Paris, mas eu não posso ir mais nos Estados Unidos da América, eu não posso estar mais em Ontário, não posso estar em Toronto, no Canadá, eu não posso mais viajar. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, igreja do Senhor, aquele Jesus que prometeu vir, ele veio, mas quando ele veio, ele disse que vai voltar a segunda vez, e ele disse que vai ser num abrir e fechar de olhos, aleluia. Então não tema. A igreja de um tempo de fevereiro de 2020 para trás estava amando o mundo, estava gostosa com o mundo, estava amando demais, era shopping, que coisa boa, é tão bom, vão de um lado para outro, tá fácil, CVC, eu entro do Maxmilia, decolar.com, irmão, nunca se viu o povo tão contente com a terra. Eu cheguei ao extremo de dizer, quando falava para alguém, Jesus vai voltar, você já se preparou para isso? Está pensando em casamento? A pessoa dizer, espera aí pastor, espera eu casar primeiro. Irmãos, isso é uma prova de quem não está preparado para a volta de Jesus. E ainda hoje tem gente que não está preparado para a volta de Jesus, mas ele vem a qualquer momento. E eu te pergunto, e se ele voltar agora? E se ele voltar agora? Aleluia, você perdeu a chance. Eu não sei como é que você está. A máscara você lava depois, querido, mas diz pelo menos timidamente aí, eu quero ir, eu quero estar com ele, eu quero subir, eu sou de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas olha só, irmão, é que eu acabo me empolgando e estou aqui vociferando. Mas irmãos, é tanta alegria no meu coração, que eu vejo cada vez mais, é nuvem de gafanhoto, é ciclone, é tornado, é vírus, e o Senhor dizendo, eu estou chegando, aleluia. Quando vides, está escrito, quando vocês ouvirem falar de guerra, temor de guerra, olhem para os céus, observa a natureza. Irmãos, os céus é uma tela, Jesus está projetando os seus sinais, aqui na terra está sendo escrito, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, ele vem a segunda vez, e é momento da igreja viver dia e noite dizendo, Maranata, vem Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Da segunda vez, ele não vai vir mais com pecado. Ele veio, tomou todos os nossos pecados, mas ele vem como juiz e vem para resgatar. Se você ler, vamos lá, Apocalipse capítulo 4, verso 1, está escrito assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois do quê? Depois do tremor de terra, depois de guerra, depois dos vírus, depois de apostasia, depois do pecado, depois do amor esfriar nas igrejas, no meio do povo, depois disso tudo, sabe o que vai acontecer? Abre-se os céus, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Olha só, irmãos, o arco-íris, e era semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos. Eu queria tanto falar desse trono. Vi assentados sobre tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Irmãos, nós já vimos lá no início que quem vencer vai receber coroa de Deus. Irmãos, a igreja está se preparando
preparando para julgar o mundo. A igreja de Jesus está se preparando para a segunda vinda. Não é toda ela, não é todos que se dizem, todos que chamam Senhor, Senhor, mas há uma igreja de Jesus. É a pessoa justa, aquele que é fiel, aquele que crê em Deus, aquele que ama a volta do Senhor, aquele cuja vontade está no Senhor. Esses hão de julgar a terra. Vejam, prestem bem atenção, que esse trono, diferente, 2 vezes se vê o céu aberto dessa forma, mas lá no capítulo 19 de Apocalipse, não se vê o que se vê aqui, um arco. Irmãos, o arco do Senhor, esse arco que se vê aqui, esse arco-íris é contrato de Deus, é aliança de Deus, é uma prova de aliança de Deus com o seu povo. Só pode ser a igreja, porque daqui para frente, do capítulo 4 de Apocalipse para frente, a igreja não é vista mais na terra. Está escrito, porque eu sou, eu quero ser, e eu espero que você também, igreja Filadélfia, está escrito que eu te guardarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Eu não interesso, não estou preocupado com quem é Tiatira, com quem é Esmirna, com quem é Laodiceia, que vai passar pela tribulação, mas eu quero, irmãos, e eu espero que você seja Filadélfia, mesmo tendo pouca força, não negar o nome do Senhor. Eu vou perdendo, mas o meu Senhor é Deus. Ah, me faltou aqui, eu sei em quem tenho crido. É vitória, eu sei em quem tenho crido. É derrota, eu sei em quem tenho crido. Igreja Filadélfia, louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja vai ser arrebatada. A partir do versículo 4, ela não está mais na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas presta bem atenção, porque eu acho interessante, irmãos, a partir daqui que essa porta se abre, a igreja sobe, aí começa o casamento da noiva. E eu já estou me encaminhando para o final. Eu quero que você entenda o seguinte. Nesse momento nós vamos subir. Está escrito, irmãos, na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios, não me falha a memória, não vou ler agora por causa do tempo, mas a respeito do tribunal de Cristo. Nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ah, mas eu quero, vamos ler, eu estou vendo os irmãos dedilhando ali, e para não ficar nas minhas palavras, é melhor que nós vejamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito assim, olha, primeira epístola de Paulo, capítulo 3, está escrito assim, no versículo 10 em diante: segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, que é Jesus, que é a base de todas as coisas, viu? Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, ou seja, Jesus, que é a luz do mundo, se manifestará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Ou seja, presta atenção aqui, a igreja já subiu, não vai mais ser, vai ser julgada para a salvação. E tem muita gente que diz: pastor, então tá bom demais, eu já fui salvo, estou tranquilo. Mas as obras feitas em Deus seguirão. Aleluia. Irmão, eu vou dizer para você, quando a gente olha para os galardões, me permita dizer essa expressão, tá? Me entenda. Uma coisa é receber um galardão de estar sentado ao lado de Jesus. Outra coisa é ser coluna no templo de Deus. São galardões, e dele nunca sairá.
Outra coisa é comer da árvore da vida. E as beatitudes seguem assim. Ou seja, você figura com o Senhor Deus, está do lado da corte real. Mas irmão, vamos ser sinceros, uma coisa é você estar junto, é você fazer parte. Imaginou sentar-se ao lado do Senhor? Eu não quero, irmão, no céu, me entenda o que eu vou dizer, ser vendedor de laranja não, de balainha não. Quem é você não? Eu só entrei aqui pela misericórdia, que é o que está escrito. Se você já chegou nesse tribunal, está salvo. Mas tem uma coisa, o que vai receber? Jesus vem, igreja, Ele vem buscar um povo escolhido de boas obras. E esse povo escolhido tem que entender que o que nós fazemos aqui ecoa nos céus. Tem gente que já está acostumado, não quer ir às nações. A única razão da igreja existir está em Atos capítulo 1, verso 8. Ide por todo mundo, vai às nações, vai aos confins da terra, fala de Jesus. Irmão, tem pessoas que aceitam Cristo e ele balança daqui, balança de lá, julga daqui, julga de lá. Mas aqueles que saem falando do evangelho de Jesus, que saem trabalhando, eu vi aqui o Leque dizer que tem dia, eu não sei, não estou envolvido diretamente nesse ponto, tem dia que se procura, você procura, tem um irmão, talvez esteja me vendo, o capelão Henrique, que está sempre aqui na vila. Conversamos essa semana, entrando e saindo da vila, enquanto alguns dizem, não, eu não posso, é grupo de risco, eu posso morrer. Mas está lá o Henrique, louvado seja o nome do Senhor, estamos arquitetando algo de Deus, né, Henrique? Mas ainda que tem 7.000, tem um povo de Deus que trabalha, que entra e que sai, que vem à casa do Senhor, que toca, que prega, que evangeliza, com todo cuidado, sim, porque Jesus nos ensinou a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E eu não encontro na Bíblia em nenhum ponto dizendo, nos dias de pandemia, nos dias de guerra, nos dias de dor ou de tristeza, parem de evangelizar. Não, mas fale de Jesus em tempo, fora de tempo, porque haverá o dia que diante do tribunal tudo será mostrado e muitos vão dizer, Senhor, eu não tenho direito a isso. Não, você chegou aqui, dê graças a Deus que está aqui. Mas eu quero dizer, irmãos, que muitos de nós vai fazer festa, porque há galardão reservado para mim e para você, a segunda vinda de Jesus. Oh, coisa maravilhosa, que alegra o nosso coração. Eu gostaria, irmão, certamente de falar muito, mas eu não consigo, eu não posso, não, eu vou aqui ultrapassar o tempo, e eu não quero estar junto com vocês. Vamos lá ler, irmãos, em Apocalipse capítulo 19, para a gente ficar dentro do horário. Apocalipse 19, versos 11 a 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Aleluia, glória a Jesus. E julga, ele pode julgar, irmão, e peleja com justiça. Glória a Jesus. E continua dizendo, e os seus olhos era como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E eu quero dizer para você, não sei se prestou atenção lá no capítulo 5, quando os anciãos se prostram diante dele, os 24 anciãos pegam as suas coroas. Irmão, você sabe o que significa coroa, né? Coroa é colocada na cabeça do ser humano. Por quê? Porque para o ser humano a cabeça é o lugar mais alto. E quando se coloca uma coroa na cabeça, a pessoa é o cara, é o homem, a mulher, galardoado. Isso significa o quê? Quando alguém, irmãos, recebe honra, coroa é honra, coroa é domínio. Mas esses anciãos, eles estão diante de um que é acima de todos. Eles pegam a coroa que está na cabeça e lança, sabe aonde? Aos pés de Jesus. Porque a minha glória, o reconhecimento para a minha vida, eu poderia ser o beato mais santificado do mundo, receber as maiores glórias, o prêmio Nobel da paz, do amor, dos beijos, mas a minha glória não ultrapassa os pés do meu Jesus.
E ele vem. Está escrito aqui que ele vem montado num cavalo branco. Não é mais naquele jumentinho que cobriram para ele entrar de forma vergonhosa em Jerusalém. Ele vem montado como vencedor. Glória a Jesus. E eu acho interessante que agora, no capítulo 19, está escrito assim: ele tinha vários diademas. Dá a impressão, isso aqui sou eu, tá, irmãos? Não está escrito não. Porque vocês vão ver que ele tem uma coroa lá atrás, mas agora ele está com vários diademas, ou seja, várias coroas. Sabe o que dá a impressão? Que é aquele que batalha e vence aqui nessa terra, um dia vai lançar as coroas, a sua coroa, aos pés de Jesus. Sabe quem é que vai ser recompensado no céu, irmão? Quem não está trabalhando por recompensa aqui. E sabe o que é que vai acontecer, irmão? Vamos falar a verdade. Eu acabei de falar aqui que seria muito bom figurar, sentar ao lado de Jesus. Mas eu vou dizer certamente, eu estou esperando. Agora já estou falando para vocês, né? E não tem problema. A minha vontade é chegar diante do Senhor. E se houver ganhado algo, se for digno de algo, porque a luz vai declarar muita coisa, inclusive coisas a meu respeito que muita gente não sabe. Talvez você nunca tenha dito coisas, você não tem coragem de dizer nem para você diante do espelho, coisas que são vergonhosas, mas a luz vai declarar os meus pecados. Porque caso vocês não saibam, eu sou pecador, viu? Mas eu amo meu Jesus e me arrependo dos meus pecados. Não aceito os meus pecados. Eles não mandam na minha vida. Eles podem me assaltar, mas eles não fazem parte de mim. Vai mostrar tudo lá adiante, e ele vai pesar, julgar com justiça. Ricardo, vem cá. Seu pecado, seu trabalho. Seu pecado, seu trabalho. Seu pecado, seu trabalho. Sua paciência, o seu perdão, sua braveza e sua incompreensão. E eu espero, irmãos, glória a Jesus. Primeiro eu quero estar lá. Aleluia. E eu gostaria muito que você também batalhasse por isso. Primeiro estar lá. E não é qualquer um que entra, porque esse caminho é chamado de alto e sublime. Está escrito que o ímpio não anda por ele, é só o justo que anda por ele. E em Jesus está a justiça. Se apega com Jesus. Se eu fosse você, diria agora para ele: ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E está escrito aqui, ó, ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus, irmãos? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quem é Ele? Jesus. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome dele é Jesus. O nome desse amigo é Jesus. Mas ele disse para mim, lá no início eu falei para você: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 19 e verso 8: foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Sabe quem é que está vestindo isso aqui, irmão? Os crentes. Oh, glória a Jesus. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você entendeu. Jesus veio, morreu, ressuscitou, levando os nossos pecados, mas ele vem a segunda vez. E vou dizer para você, só vai subir quem tiver preparado. Pastor, como é que eu faço? Pastor, como é que eu digo? Eu vou dizer para você, ele é santo. Como é que você vai estar com ele? Ele já disse: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Jesus. Ame, perdoe. Jesus está às portas. Eu vou dizer algo para vocês, talvez muita gente não vai gostar, mas preste atenção se não vai ser assim. Jesus falou para nós aqui,
em oração. Uma palavra aqui, o Senhor falou conosco através da palavra profética, e eu creio. Ele disse: de agora para frente, meu povo, vai ter momento de alegria, mas vai ter de dor. Vocês vão gemendo e chorando, para que o meu povo deixe de amar o que não pertence a ele. A terra não é nossa, esse lugar não é meu lugar, sou forasteiro, só uma noite moro aqui, só uma noite estamos passando aqui, e nessa noite o pregador está dizendo: arrepende-te, arrepende-te, ainda é tempo, a porta da graça está aberta. Jesus ainda não veio, e ele vai vir como juiz. Ele não virá mais com pecado, virá santo, e a igreja irá subir, e nós iremos, irmãos, presta atenção nesse detalhe. Se nós estaremos lá, começou a tribulação, a grande tribulação, nós estamos nos céus com Jesus, recebendo o presente. Mas pastor, como é que pode ser isso? Como é que pode ser isso? E o restante da igreja, e Tiatira, e Laodiceia, e Esmirna, e Pérgamo, e Sardes. Irmão, capítulo 25 de Mateus deixa bem claro: eram 10, 5 era prudente, 5 louca. Alguns, irmãos, irão passar sim a grande tribulação, irão ser salvos na grande tribulação, irão, mas vai doer. Escolha em nome de Jesus. Irmãos, o tempo está dizendo, está ecoando a um milionário que está aí, vocês podem procurar isso no Google, onde quiserem por aí, que ele está querendo povoar os céus de satélites, transmissores. Irmãos, enquanto está chegando, eu não estou aqui querendo ser profeta de destruição, não, mas é o que a ciência diz: um grande número de asteroides que vão passar. Quanta coisa está por acontecer, quanto desmando, quanta dor, quanta angústia, quanto desespero, tanta gente chorando, enquanto era parente dos outros ou longe, ninguém ligava: ah, isso não dói em mim, isso não me machuca. Agora eu vejo as pessoas desesperadas, as famílias se separando, o pai já não suporta a esposa não suporta o marido, os dois não suportam os filhos não suportam os pais. Mas eu vou dizer para vocês, João 14, finalizar da forma como iniciei: não se turbe, não apavora o vosso coração, não, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muita morada, eu vou, filho. E se vocês lerem João 14, vai ver, o mundo vai perseguir vocês, vocês vão passar susto, vocês vão ser odiados, mas eu volto. E aonde eu estiver, vocês vão estar também. Não perca a tua salvação, não perca a tua esperança. Não somente ontem, eu estive, irmãos, na semana passada, 2 velórios. Aí tivemos essa semana uma correria terrível. E ontem, no final da noite de ontem, estava dizendo, mas eu vou dizer para você, a minha palavra é essa: esperança, meu filho, esperança, minha filha. Jesus é bom. Ah, pastor, mas eu não suporto mais meu marido, não suporto minha esposa. Você pode fazer o que quiser, mas se lembre, há um galardão para quem vencer. Ninguém é obrigado a vencer, mas quem vencer, vença, vença, meu irmão, vença, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Não seja dos perdedores, aleluia. Para nós está reservado um galardão nos céus. Deixa te bater, deixa tirar, vai seguindo, porque foi assim no primeiro século. Não vou embalar mais não, mas já foi assim no primeiro século. A igreja do primeiro século era linda, por quê? Sofrimento, do lado de Jesus. Mas do terceiro século, quarto século, quando Diocleciano falou não, 403, agora a igreja é religião oficial. A igreja começou a perseguir não somente o povo dela, mas perseguir os outros pagãos. Sabe o que é isso? É que o bem desse mundo faz mal para nós, mas o bem de Deus, até aquilo que nos machuca, nos faz crescer. Se você crê, seja renovado com essa palavra em nome de Jesus.
Palavra de Daniel, capítulo 12, verso 13. Tu, porém, eu não estou falando dos outros. Tu, não estou falando do mundo. Tu, não estou falando da outra igreja. Vocês, eu não estou falando do teólogo. Vocês, vá até o fim. E no fim dos teus dias, quando você pensar que acabou, te levantarás, aleluia, para receber a promessa do Senhor. Oh, glória a Jesus. Eu quero perguntar se nessa noite alguém aqui nesse auditório entre nós que quer receber a Cristo, aquele que veio uma vez, morreu pelos teus pecados, e está escrito a respeito dele, que se com teu coração creres e com a boca confessares, serás salvo. Alguém para Cristo Jesus, alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, faça o sinal com a sua mão. Na internet, se alguém por aí põe uma mãozinha e diz: eu quero Jesus, eu estou voltando para Jesus, vai colocando aí. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos assistindo, se não for muito para você, só para dizer que nós estamos vivos, levanta a mãozinha e coloca aí: eu vou subir, vai fazendo festa. Nós temos que viver em festa, a igreja vive na festa, e a festa é espiritual. Jesus está conosco, não há perca, não há medo, não há angústia, porque o Senhor já nos garantiu a vitória. Se você crê, engrandeça o nome do Senhor Jesus, vai engrandecendo o nome do Senhor, vai aparecendo aí, se mexe, meu irmão. Você sabe que tudo aquilo que você diz com fé acontece, então vai dizendo, escreve, pronuncia, decreta sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja curado, seja salvo, seja alegrado, em nome de Jesus. A cura, a esperança, a saída, a unção está nesse lugar, a unção está aí em ti, te deixa ser transformado. Viva como Jesus, fala de Jesus, diz que Ele é bom, diz que Ele te salvou, diz que a tua alma é dele. Não diga nunca mais: eu tenho enfermidade. Diga: uma enfermidade me aflige, mas eu sou de Jesus, porque toda doença Ele já levou consigo. O dia que Ele quiser, Ele me cura. Se Ele não quiser, eu permaneço dessa forma, e Ele vai me dando da sua graça. É noite de festa, Jesus está aqui, Jesus está aí, e logo mais nós estaremos lá. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pés aqui nesse auditório, e você aí na sua casa, eu quero te abençoar. Eu quero continuar orando por você. Pastor Juliano, alguma coisa? Podemos orar? Oh, irmãos, eu estou tão feliz. E vou dizer para vocês, eu vi, inclusive esse dia postaram aí, não sei se foi minha esposa ou quem que me passou, um hino antigo, não sei se o senhor lembra, pastor Marco Aurélio. O senhor é cantor, deve lembrar. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Oh, glória a Jesus. Tô nem aí que não vai bem. Tem alguém disse para mim: eu não sei como é que o senhor aguenta. Eu falei: eu não aguento, mas o que está em mim, o vaso é de barro, mas o que está em mim é forte. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Há razões sobejas para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Faça festa, meio comedido aqui, né? Mas vai fazendo festa em nome de Jesus, vai engrandecendo o nome do Senhor. Eu quero orar por você, vai nessa tua força. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Eu vi aonde, irmãos, que vontade até meia-noite, Oséias. Eu olhando ali, você, Oséias, a tua esposa, vendo também o Marco, a Gleides, vendo alguns irmãos que fizeram benefício para os meus filhos no casamento, lá que a gente estava olhando o casamento dos meus filhos, mas o tempo passou. Foi um tempo que ficou lá, dizendo: Jesus, quanta gente boa, vendo o irmão Edson, várias pessoas aqui, Juliano sem barba, né? O Juliano, o cabelo estava igual, você está bem, rapaz, glória a Jesus, né? Está mais bonitão agora, né? Eu vendo aquilo, aquela festa, Felipe, Débora, esse povo todo ali, e pensando e vendo Jesus, quanto benefício, quando o povo está feliz, é capaz de fazer. Mas na hora da angústia, como falava com o capelão Carlos, quem é que pode fazer alguém feliz ou sorrir? Nós, a igreja do Senhor. Aleluia. Eu vou te pedir uma coisa antes dessa oração, e se você crer nessa oração, ela vai ser ratificada na tua vida. Não fale coisas ruins, não amaldiçoe, abençoe. Esse pouco tempo que resta para a igreja aqui na terra, ore pelo nosso país, ore pelo mundo, abençoe pessoas, e Deus vai te fazer brilhar, não a luz que nós temos, mas a luz do sol da justiça vai refletir através da tua
tua vida, e as nações irão saber que o Senhor tem passado e está conosco aqui nesse lugar. Oh, irmãos, que alegria. Deixa eu parar. Zé, Deus abençoe, irmão Zé, Heber, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar mais uma vez. Senhor, minha alma neste momento quase que não cabe dentro de mim, de tanta felicidade e alegria em poder sentir que a tua palavra cura, a tua palavra liberta, nos traz esperança, nos lembra do que o Senhor nos disse, paizinho, que o Senhor vai voltar, papai, e que o Senhor nos quer junto contigo. Tem um lugar bom, um lugar melhor, ó Deus, e eu te louvo por isso, porque nós vamos subir. O Senhor, ó Deus, bem sabe que nós estamos preparados, nós queremos fazer parte dessa segunda vinda. Meu Senhor, abençoa o meu irmão, a minha irmã, que se voltou para o Senhor, perdoa os seus pecados em nome de Jesus, lava com o teu sangue, meu Senhor. Se tiver cometido pecado, perdoa os erros, apaga, mas não deixa meu irmão, minha irmã, ficar cocheando em dois pensamentos, mas que tenha certeza, confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Também aos meus irmãos, ó Pai querido, que estão esmorecendo na fé, tristinhos, tristonhos, por causa do que está acontecendo no mundo. Senhor, que o teu Espírito Santo, que o Evangelho eterno fale ao coração dele, que esse lugar não é nosso não. Senhor, que a nossa casa está linda, o nosso lugar está lindo, esperando por nós. Apressa, Senhor, a tua vinda, mas usa-nos para fazer a tua vontade. Abençoa o meu irmão, Senhor meu Deus, que haja palavra de vida e de bênção na vida de cada um. Receba o nosso louvor, a nossa adoração em forma de oração. Nós te pedimos isso porque cremos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.